Dando continuidade, então, nas formatações dos conteúdos, agora nós vamos ver especificamente formatação de textos. Então, no último vídeo nós falamos sobre formatação de fontes, alguns estilos, e agora nós vamos ver o texto num modo mais geral, como blocos de textos e coisas assim. Bom, então vamos lá. Além da fonte, existem uma série de propriedades para a formatação dos textos. E essas propriedades correspondem à cor, que nós já sabemos como fazer, que é a propriedade simples, color. Daí é possível fazer o alinhamento de textos, a decoração de textos, a transformação de textos e também modificações no espaçamento entre as palavras, entre as letras, entre as linhas e assim sucessivamente. Então nós vamos aprender uma série de propriedades, eu vou mencionando elas, algumas depois vocês precisam testar, precisam praticar. Então eu sugiro que vocês criem um arquivo e vão colocando os diferentes valores para que vocês percebam as diferenças que estão acontecendo no texto, que vão sendo aplicadas ao texto. Bom, então vamos começar pelo alinhamento horizontal, certo? Que é definido pela propriedade text-align, que é alinhamento de texto, certo? Então os possíveis valores para essa propriedade vão ser center, left, right e justify, sendo a opção left a opção padrão. Então, quando nós colocamos um texto, ele é alinhado à esquerda. Se você quer que o seu texto fique alinhado à direita, você vai usar a opção right. Se você quer um texto centralizado, você vai usar o center. E se você quiser aquela opção do Word, né, que a gente usa bastante, que é o justificado, então você vai usar a opção justify, onde todas as linhas vão terminar na mesma direção, né? O texto ele é tanto de um lado quanto a esquerda quanto a direita, ele é reto, certo? Existe uma propriedade chamada text-align last que pode ser aplicado na última linha, certo? Então ele só vai aplicar, ele também aceita os mesmos valores que text-align, mas ele serve para a última linha. Então você pode ter um texto todo alinhado de um jeito e a última linha alinhada de um jeito diferente. Não sei dizer onde a gente usa isso, mas existe essa propriedade. O alinhamento vertical é a propriedade vertical align, certo? Mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse alinhamento vertical ele não é um alinhamento vertical dentro de um elemento de bloco. Então quando você define um elemento de bloco, ele tem a altura 100, e aí você coloca vertical align, e veja que você nem vai ter a opção center aqui, certo? Você não vai conseguir alinhar esse elemento, deixar esse elemento centralizado do elemento, porque esse vertical align é o alinhamento entre dois elementos de linha, certo? Então imagine que você tenha dentro de uma linha dois textos diferentes, de tamanhos diferentes. Então você quer alinhar um em relação ao outro, ou um texto em uma imagem, certo? Sem usar a flutuação, que a gente já mostrou, quando a gente tem a imagem, a gente pode flutuar a imagem e ela vai ficar de um lado ou do outro. Mas às vezes você quer colocar uma imagem sem fazer com que ela flutue, então o texto ele precisa estar alinhado de alguma forma com essa imagem. E é aí que entra o alinhamento vertical, o vertical align. Note que não é dentro de um elemento de bloco. Depois nos exemplos eu posso até ilustrar para vocês verem isso. Bom, os possíveis valores para a propriedade são baseline, text top, text bottom, sub e supper, certo? Então o sub é como se a gente fosse fazer um elemento subscrito, o supper é aquele elemento sobrescrito, então por exemplo você quer 2 ao quadrado, então o quadrado, o elemento 2 ficaria supper, seria para que ele consiga ficar alinhado dessa maneira. Aí a gente tem o text bottom, o text top, que eles vão alinhar os textos a partir do topo ou a partir da base, e o baseline, que é muito parecido com o text bottom, na verdade. Ok? Então, cuidado com o vertical align, porque ele dá a ideia de que é o alinhamento do texto dentro de um bloco, e não é. Para a gente fazer o alinhamento de um texto dentro de um bloco, nós vamos ter que usar o padding ou o tamanho da linha. Então eu já mostro também como a gente pode fazer isso. Bom, decoração. Trata-se de um traço que acompanha o texto, a decoração. Então esse traço pode ser sobre o texto, pode ser abaixo do texto, pode ser na parte superior do texto. E existem uma série de propriedades que podem ser utilizadas, como relação ao estilo do traço, a cor do traço, a espessura do traço, certo? E onde esse traço vai aparecer. Então nós temos várias propriedades em relação ao text decoration, certo? E a gente tem a opção text decoration que aceita todas as propriedades numa única declaração. Então, de um modo geral, text decoration line
Onde a linha vai aparecer, o Text Decoration Color é a cor, o Text Decoration Style é o estilo e o Text Decoration Thickness é a espessura. Então, de um modo geral, Color vai receber uma cor, nós já sabemos então que formato de cor que a gente pode passar. O Thickness vai receber um tamanho, 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, etc. E aí a Line tem uma lista de valores que podem ser escolhidos e o Style assim também é essa lista de valores. Então vamos ver essas duas em particular, certo? Então o Text Decoration Line, que ele define onde a linha vai aparecer, e a gente tem essas opções, que é o Overline, Underline, Line Through e None. Tá? Então o Overline é sobre o texto, o Underline é sublinhado, o Line Through é riscado, então é como se fosse taxado, o elemento vai em cima do texto. E o None, ele é para não mostrar o Underline. Então, por exemplo, é muito comum, quando nós temos um texto, o link, ele vai, por padrão, ele é underline, ele recebe o underline. Então, se você quer tirar o underline daquele link, você tem que usar a opção None, certo? E aí você define Text Decoration Line None, para que ele não use o sublinhado. E temos também o Text Decoration Style, que define qual é o estilo da linha. Por padrão, o estilo da linha será solid, tá? Mas a gente pode, se houver linha, a linha é sólida. Mas a gente pode obter outras opções. Esses aqui são alguns compartilhados com as bordas, né? Se vocês se lembrarem lá, quando a gente coloca borda e a gente define o estilo da borda, essas propriedades também estão lá. Tirando a propriedade wave, que é a propriedade de ondinha, que é como se fosse um tracinho assim, marcando errado. Certo? Aí o double, que é uma linha dupla, o dotted, que é os pontos, os dashed, que são os traços, ok? E o wave é onduladinho. E o solid é a linha contínua. Bom, com relação à transformação, é possível então aplicar um text transform, e o text transform ele vai fazer com que o texto se modifique. E quais são as opções? É none, que é deixar o texto da forma como ele foi digitado, essa é a opção padrão. A gente tem a opção uppercase, lowercase e capitalize, certo? Sendo uppercase o texto em maiúsculo, lowercase em minúsculo e capitalize a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Note que há uma diferença com a font variation small caps, porque font variation small caps é caixa alta. Então você pode aplicar caixa alta e definir capitalize, por exemplo. Aí todas as primeiras letras serão em maiúsculo, certo? Agora, ou então, mesmo caixa alta em maiúsculo ou mesmo caixa alta toda em minúsculo. Também é possível ter essas variações, tá? Bom, com relação ao espaçamento, existem vários itens que podem sofrer. Nós podemos modificar o espaçamento desses itens. Então, nós podemos modificar o espaçamento do parágrafo, da altura da linha, do espaçamento das letras, do espaçamento das palavras e dos espaços em branco, tá? Então são todas as formas de trabalhar com o espaçamento que a gente tem disponível. Vamos ver essas opções. Bom, a primeira delas, o parágrafo, é definida pela propriedade text indent, certo? E aí a gente passa para essa propriedade um tamanho. E esse tamanho pode ser positivo ou negativo, que vai ser o tamanho do recuo. Então se você coloca positivo, ele vai ter um parágrafo como a gente costuma ter um parágrafo. Se você colocar negativo, é como se o parágrafo, a primeira linha vai ficar sempre com recuo, vai começar antes das demais, tá? Vamos ver também exemplos com relação a essas variações. Essa daqui talvez seja uma das mais utilizadas de todas as propriedades que a gente está vendo agora, que é o line height, que é o tamanho da linha, certo? Então, para a gente definir o tamanho da linha, você pode colocar 150%, normalmente a gente vai usar ou em porcentagem ou em EM, tá? Aqui não vai fazer muita diferença. Por exemplo, 150% seria 1.5 EM, 2 EM seria 200%, tá? Então, basicamente são bem mapeáveis as duas coisas. É possível definir em pixels? Também é, mas normalmente a gente define em porcentagem, relativo ao tamanho da fonte, tá? Com relação aos espaçamentos, então nós temos duas propriedades, que vai ser o letter space e o word space, que o nome é bem... quem conhece um pouco de inglês vai conseguir identificar bem o que essas duas propriedades dizem, né? Letter space seria o espaço entre as letras, word spacing, o espaço entre as palavras, tá? Então a gente pode colocar aqui
um espaço entre as letras, entre as palavras. Eu particularmente não gosto de mexer nessas duas propriedades, porque eu nunca acho que fica bom, mas eu vou mostrar para vocês e depois eu vou deixar vocês decidirem, certo? Que se vocês acham que vocês gostam ou não, mas eu acho que o texto não fica tão legal quando a gente mexe no espaçamento entre as letras ou as palavras, dá uma sensação estranha. Mas eventualmente, em algum caso, para algum estilo específico, às vezes você quer colocar um título em destaque, e aí faz sentido talvez aumentar o espaçamento entre as palavras, entre as letras, desculpa, entre as letras e entre as palavras, para que faça mais, para que tenha mais destaque, coisas assim, tá bom? E depende também da fonte, eu acho. Talvez uma fonte pode funcionar melhor que outras. Com relação aos espaços em branco, gente, nós já sabemos, não sei se vocês se recordam, mas quando a gente coloca vários espaços, esses espaços eles são ignorados. Por padrão, eles são ignorados, eles são convertidos num único espaço. No entanto, é possível modificar esse comportamento. E existe uma propriedade que faz isso, que é a propriedade white space. Então a propriedade white space, ela recebe alguns valores, tá? Então eu tenho o valor no wrap, pré, preline e normal. O padrão é o normal. Como o nome já diz, normal. Só que se a gente define, por exemplo, pré, o que vai acontecer? Ele vai considerar cada espaço e ele vai respeitar o espaço como se fosse um caractere comum, um caractere normal, certo? Ou seja, se eu digito 5 espaços, ele vai deixar 5 espaços na página. Isso é necessário quando a gente quer, de alguma forma, respeitar o espaçamento. Tá? O preline, ele além de respeitar ele ignora os espaços múltiplos, mas ele considera as linhas em branco. Porque isso é uma outra coisa. Quando a gente pula a linha no HTML, no código, ele acaba não pulando a linha. Mas se a gente definir um preline ou alguma coisa assim, ele vai considerar as linhas. Tá? E o no-wrap, ele não vai quebrar o texto quando ele encontra um espaço. Ou seja, o texto vai apenas quando você coloca um BR. Então, às vezes você não quer que o texto quebre automaticamente, você quer, por exemplo, um poema ou alguma coisa assim, que você tenha as linhas certas, os tamanhos certos. Então, talvez o uso do no-wrap é uma boa opção, porque daí você controla quando ele vai pular de linha, quando não, e assim por diante. Então, essas são as formatações de espaço em branco. Texto overflow é a capacidade da gente fazer com que o texto, quando o texto ultrapassa o limite da caixa, ele suma, ele seja modificado. Então a gente tem o overflow do próprio elemento, tá? Que a gente permite colocar screw, mas o text overflow ele não vai fazer o screw, ele vai fazer uma forma de o texto desaparecer. Então ele tem 3 opções aqui: a opção clip, a opção elipses e a opção texto. A opção clip, simplesmente o texto quando chega no final, o texto desaparece, ou seja, o restante do texto para de aparecer. O elipses, ele vai colocar 3 pontinhos no final do texto, como se fossem reticências. E esse texto é um texto qualquer que você escreve. Então você escreve um texto, text overflow, escreve, continua. E aí então vai aparecer aquele texto quando o texto acabar, continua. Tá? Mas só um detalhe, que para essa propriedade funcionar, é necessário definir outras 2 propriedades com valores específicos. Certo? Então, se você não definir essas 2 propriedades, a text overflow não irá funcionar. Atenção com relação a isso. Quais são essas propriedades? White space no wrap. Então, você vai dizer que você não quer que ele considere os espaços para quebra de linha. E você não quer fazer overflow no elemento. Então, o overflow do elemento vai ser hidden, tá? Para que o elemento desapareça. Então, é necessário que o conteúdo desapareça e que ele não quebre o espaço, não seja uma quebra de linha. Feito isso, ele vai entender que o text overflow tem que funcionar. E aí, de acordo com as opções que a gente definiu aqui. Bom, além dessas propriedades todas, que não são poucas, né? Eu falei várias propriedades, a gente tem também outras variações, que são, essas eu nem vou especificar muito, porque são bem comuns, mas é o text justify, o word wrap, writing mode, certo? Que definem como o texto é apresentado na vertical, na horizontal, como o texto é justificado, se ele vai aumentar os espaços entre as palavras, se ele vai aumentar o espaço entre as letras e uma série de outras coisas. Tá? Mas eu vou deixar a critério depois de vocês para pesquisarem essas propriedades e caso queiram conhecer elas, tá bom? E aí a gente vai para os exemplos, fazer alguns exemplos para entender como que isso acontece, ou o que a gente pode fazer. Então aqui eu tenho aqui já um exemplo, tá? Depois eu vou cancelar essa formatação, tem uma série de exemplos,
algumas coisas aqui para que a gente possa entender e depois eu vou cancelar isso aqui e a gente vai fazer um outro só para entender. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, certo? Então basicamente o que eu tenho um texto e eu tenho vários elementos de parágrafo, vários parágrafos, como a gente já viu. E aí eu defino então que o meu elemento P, e eu tenho também um título aqui, que é o meu textos, ok? Então eu vou começar pelo título, não tem formatação no título. Vamos lá, o meu elemento P, eu coloquei que o alinhamento é justificado, o tamanho da linha é 1,5, a indentação é -3, ó, veja, isso aqui é o negativo, tá? Se eu colocar aqui positivo, ó, só para vocês verem a diferença, como que ele vai fazer? Ele vai ficar positivo, o negativo fica negativo. Como eu coloquei negativo, eu tive que definir um padding left, porque, ó, veja bem, eu vou comentar aqui o padding left, e vou voltar negativo para que vocês vejam a diferença. Então aqui tá o elemento sem padding left, certo? O padding é aquele espaçamento à esquerda. E aí quando eu coloco ele negativo, ó, ele vai sumir da tela. Por quê? Porque ele vai, a partir do texto ele vai ficar negativo. Então quando eu defini o padding left, é para ele poder, para ele ter um espaço suficiente para a gente conseguir ver o início da frase. Então isso aqui só faz sentido quando a gente coloca ele negativo. Mas eu não vou deixar negativo não, só queria mostrar para vocês, vou deixar positivo. Aqui veja que eu falei para vocês, ó, eu mexi no espaçamento entre as letras e no espaçamento entre as palavras. Coloquei 1 em entre palavras e 1 pixel entre letras. E aí fica essa coisa difícil de ler, eu acho, sabe? Eu vou comentar aqui para vocês verem. Ó. Eu prefiro mais dessa maneira, sem o espaçamento, acho que fica mais fácil a leitura do texto. Ok? O line height é a altura da linha, está com 150%, né? A gente colocar 2 aqui para vocês verem a diferença, 2 em M, ele vai ficar maior, e é possível deixar um valor menor também, 1.2, por exemplo. Ele vai ficar, certo? E aí dá para deixar tamanhos menores, as letras mais próximas uma da outra, inclusive até menor do que o próprio texto, se a gente quiser. 0.9 em M, por exemplo. O texto só vai juntando, se eu colocar 0.5 vai ficar o texto em cima do outro praticamente, daí já não dá mais para ler, certo? Então a gente tem essas possibilidades. Ó. Mas eu gosto de uma coisa mais tipo 1.2, talvez seja uma distância agradável de se ler. Tudo bem? Com relação ao letter space, voltando aqui o word space, talvez tenha aqui, vamos colocar em EM, talvez seja mais sentido, 0.2, vamos ver EM, 0.2 em M, ainda assim é grande, né? 0.1 em M, bem grande, 0.1, aí fica pequeno. Não dá diferença. Ó. Então a gente consegue ir ajustando a distância e aqui entre as palavras 0.8, por exemplo, para não ficar tão grande, sabe? Mas eu não gosto, eu acho que não fica muito bom não de ler. Prefiro assim, o texto mais no estilo normal e padrão que a gente está acostumado. Bom, aí eu fiz o seguinte, ó, aqui eu estou mostrando mostrar para vocês o especial aqui, que é esse elemento aqui, que eu gostaria de mostrar o text o text overflow, certo? Então eu coloquei o overflow hidden, white space no wrap, certo? Text overflow, vou colocar elipses aqui, porque elipses, só lembrar como escreve elipses, não tem aqui, deixa eu voltar aqui na apresentação, acho que é com 2 L's, né? Vamos ver. Elipses, 2 L's, isso. Vou colocar então elipses. Elipses, na verdade. Ó, e aí ele coloca aqui os 3 pontinhos, não sei se vocês conseguem perceber. Tá? Eu aumentei a fonte aqui, deixa eu... Elipses, ó, fica 3 pontinhos aqui. Então isso é feito pelo text overflow, tá? Uma questão bem específica aqui. E aí eu coloquei uma cor de fundo só para que vocês vejam, mas a gente poderia... aqui, ó, coloquei um background aqui pink, mas daria para tirar o background, só para chamar a atenção por isso, porque o texto é maior. Se eu tirar o text overflow e os detalhes aqui, se eu comentar todo esse bloco, nós vamos ver o texto normal sendo definido aqui como tem que ser, certo? E o último detalhe que eu coloquei aqui nessa apresentação foi com relação para mostrar para vocês o vertical align,
certo? Ó, vertical align, então eu tenho dentro do meu P, eu fiz um span específico, e eu usei algum text decoration aqui no span, ó. Então dentro do span eu coloquei font size em tamanho de fonte maior, certo? Coloquei que ele é vermelho, aí eu coloquei vertical align sub, eu vou colocar um supper aqui agora, só para vocês verem a diferença, ó, supper, e aí o elemento vai subir. É que o texto está muito grande e eu coloquei uma borda aqui, ó, coloquei o text decoration line, underline e overline em cima e abaixo, tá? E coloquei text decoration style wave com uma thickness de 3, tá? Então é uma borda grossa. Se eu tirar aqui, ele vai ficar do tamanho da fonte. Se eu tirar essa propriedade, vou colocar um pixel aqui para ele ficar pequenininho. Uma bordinha pequenininha, tá? Se colocar dashed aqui, por exemplo, vai ficar ou dotted. A gente tem as variações do texto, tá? E tá muito grande esse texto, né? Vamos deixar um tamanho menor, vou colocar aqui 1.2, só para vocês verem. E aí o vertical align, ele entra nesse ponto, tá? De modificar como o texto está ordenado em relação a um ao outro, ok? Então, por exemplo, text top, ele vai, cadê vertical align supper, eu posso colocar aqui text top, e ele vai centralizar a partir do topo, vai fazer com que o topo de um texto seja o topo do outro. E aí vamos supor que eu vou diminuir o tamanho dessa fonte agora, vou colocar um 8em, por exemplo, 1.8, então a fonte menor, 1.5, eu quase não consigo ver. E aí, ficou pequeno, né? 7, ó, eu posso colocar aqui, ó, fazer os alinhamentos, modificar os alinhamentos a partir do que eu preciso, ok? Eu acho que era isso que eu queria mostrar. Não sei se tem mais alguma coisa. Vou fazer o text transform aqui só para vocês verem. Então eu vou pegar aqui um parágrafo qualquer, vou fazer text transform uppercase para vocês verem a diferença. Então ele vai deixar o texto todo em maiúsculo. E eu vou colocar agora font. Qual que é a minha propriedade? Esqueci. Fonte. Vamos lá. Acontece, gente. A idade está chegando aqui. Ó, se eu voltar aqui, font variation. Okay. Font variation. Se eu vir aqui no font variation, colocar small caps, ele vai fazer em caixa alta para vocês verem a diferença. Eu vou comentar aqui, só vamos ver. Font variation. Font variation. Por que não aplicou? Small caps. Tô fazendo alguma coisa errada aqui. Font variation. Small caps. Bom, acontece. Depois eu vou ver o que eu estou fazendo de errado aqui, porque digitei alguma coisa errada, provavelmente. Para mostrar, fazer esse teste aqui. De qualquer maneira, gente, e aí com isso a gente tem outra coisa, aqui está justificado. Vou colocar left para vocês verem a diferença. Então, texto alinhado, centralizado, center. E aí o texto centralizado, ele termina centralizado e assim vai, tá bom? O nosso vídeo está ficando meio longo, vou encerrar por aqui. E aí nos próximos a gente vai aprender outras formatações de outras coisas. Até o próximo.